Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tenho dois convidados especiais. Dr. Seiji Mogami. Nossa, eu Nosso gosto do ânimo que ela faz na minha apresentação, né? Dr. Da Seiji Mogami, só porque a gente tem a amante do meu convivência. marido. Pra vocês saberem, vocês sabem que eles têm um caso, cinema de vez em quando, sexta-feira. Isso. Entendeu? Eles são amantes desde a época de faculdade. Então trouxe o amante do Sim, meu já marido. moramos juntos. Já moraram juntos, entendeu? Então eu sou uma pessoa muito passiva. Ortopedista. Mais ou menos, hoje em dia, muito mais médico do esporte, trabalhando mais com pessoas saradas, mas ainda sabe muito de dor, então a gente chamou ele. E Priscila Caça, Isso, Priscila Caça. fisioterapeuta, especialista em quiropraxia. E vieram os dois aqui pra gente falar um pouquinho de dor. Eu adoro falar de dor, né? Porque meus pacientes têm dor constantemente, então chamei os dois pra gente falar um pouquinho mais de dor e como a gente conseguir aliviar alguns tipos de dor específicos dos pacientes. Quer falar alguma coisa já? Se apresentar? Ou já apresentei os dois, já é suficiente? Já Apresentação muito bem. Muito bem feita, por sinal. Priscila, fala um pouquinho sobre a sua história na fisioterapia, onde você se formou, o que você faz hoje, como é que é essa situação da sua vida. Então, eu sou funcionária pública também, funcionária pública federal e funcionária pública da Prefeitura de Angra dos Reis. Eu trabalho já há 19 anos com fisioterapia, mas eu sempre fui apaixonada pela terapia manual, né? Que é a realidade totalmente diferente dos hospitais. Eu gosto muito de tratar da dor dos pacientes e eu entendo que dor é uma questão, assim, multidisciplinar. Então, assim, o médico trata, o fisioterapeuta vai tratar, o psicólogo vai tratar, porque quem sofre de dor, ele não tem problema só com a estrutura do corpo, ele tem problemas gerais, até a família dele adoece, né? Então, por que eu trouxe eles aqui, gente? A gente tem um perfil hoje da sociedade que a gente se acostuma a viver com dor, né? Eu falo que a dor Infelizmente. virou um costume de todo mundo, dor de cabeça toma de pirona, dor não sei aonde toma Dorflex. Então o ser humano acostumou a sentir dor. E, gente, não é normal sentir dor. Se eu tenho dor, tem que achar a causa dessa dor para descobrir o motivo que me faz ficar totalmente desviada das minhas funções. E eu vejo mulheres no meu consultório com muita dor na relação sexual, alteração, inclusive, de pelve, para urinar. E eu pego casos de pacientes que eu mando para fisioterapia pélvica, inclusive para quiropraxia, e esse problema alivia. Como que seria a função da fisioterapia e da quiropraxia para doenças pélvicas femininas? Quais seriam as vantagens, Pri? Então, em geral, assim, as doenças pélvicas femininas, né, elas podem ter vários motivos. Um deles é tensão muscular, né? Então, quando você trabalha com a parte da quiropraxia associada à liberação de tensão, essa paciente melhora globalmente, porque ela não tá só fazendo alongamentos e liberando a musculatura, ela tá cuidando também da raiz ali, da inervação que vem da região lombar. Então, muitas das vezes elas têm essas alterações pós uma gestação, que aumentou a curvatura da lombar e por isso desencadeou alguma compressão nervosa ali. E aí, se você trata isoladamente só a fisioterapia pélvica e não trata a parte estrutural da coluna, você acaba meio que enxugando gelo, né? Você realmente não resolve o problema da paciente. Entendi. Vamos- Seiji, fale. Fala um pouquinho pra mim também, Pri, porque assim, o que é quiropraxia? Tipo assim, caraca, alguém tá no podcast nunca ouviu falar. O que é a quiropraxia em si? Então, quiropraxia é, assim, Pode basicamente... usar ali a sua câmera. Tá. Aproveite, tem 10 mil câmeras no podcast. Todo mundo Vamos tem. lá. Então, gente, quiropraxia basicamente, assim, em termos leigos, é você buscar um alinhamento do corpo. As estruturas ósseas no nosso corpo, elas precisam estar em perfeito alinhamento para o corpo funcionar corretamente. Os nossos músculos, em geral, eles vão se prender nessas estruturas ósseas. Então, se você tiver algum desequilíbrio muscular, elas vão se desalinhar. Imagina se você tem um carro, você tem uma quilometragem rodada X no seu carro, você tem que fazer a revisão desse carro. Então, muitas das vezes você não vai esperar teu carro quebrar para fazer uma revisão. E isso é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é eu só procurar um quiroprata quando eu estou com quadro áustico, que seria o famoso carro quebrando. Quando, na verdade, não. Você deveria procurar um quiroprata independente de ter dor, porque o alinhamento perfeito faz a tua biomecânica, o teu corpo funcionar da forma correta. Então, para quem pratica esporte, como é o seu caso, que também é meu paciente, então, assim, para quem pratica esporte, já é imprescindível você fazer a quiropraxia, até para melhorar em performance, para
a alinhar o teu corpo e você conseguir ter um ganho de massa muscular mais eficiente, uma vez que você trabalha a potência máxima da sua contração muscular. Então, assim, em geral, é alinhar toda a estrutura aqui. Deixa eu pegar a coluninha para mostrar para vocês. A coluna vertebral, ela se divide em várias áreas. Se essas áreas não estão harmônicas e não estão funcionando corretamente, se tem algum desalinhamento em alguma área, o teu corpo vai sofrer. E o que de imediato sofre? São as musculaturas que estão presas nessa área. Então, em geral, quando a gente ajusta uma estrutura, automaticamente cessa aquele estímulo que está causando aquela contração muscular. E você acaba, tipo, no geral, procura tomar um medicamento para acessar aquilo que o Papai do Céu criou, né? O Papai do Céu criou o quê? Um mecanismo de alerta. Fazer um mecanismo de alerta para você ver que tem um probleminha e ir lá tratar o problema. Não, mas aí você trata o sintoma. E tratar o sintoma não resolve nada. Muitas das vezes, uma alteração que poderia ser resolvível sem cirurgia, você acaba tendo que recorrer à cirurgia. Por quê? Porque você fez o paliativo, que seria um medicamento. Doutor Seiji, agora virou moda a quiropraxia, você já percebeu? Você como ortopedista, o que você acha? E você como médico do esporte, o que você acha para os atletas? Porque agora a gente vê um monte de atleta postando o tempo todo, né? Quiropraxia. E assim, eu sei a resposta já, porque ele faz, né? Então, ele já deu spoiler, já deu spoiler. Mas assim, o que você acha como médico que trata dos ossinhos e também trata dos ossinhos. Dos musculinhos? Sou pediatra agora. Você é pediatra. Para as duas partes. Show. Melhora a performance do atleta fazer esse tipo de tratamento? Como é que você indica? Quando que você indica? Show. Entrando mais na parte da ortopedia, o que eu falo sempre pro paciente a evolução ferrou a gente, porque somos os únicos seres vivos que andam em duas patas. Então, isso, imagina, você com o peso do teu corpo passando tudo exatamente pela coluna, aumenta a sobrecarga. E ainda tem um agravante do quê? Da gravidade. A gravidade sempre tá tendendo a jogar tudo pro chão. Então, aumenta ainda mais essa sobrecarga, gerando mais desalinhamento. Piorando o quê? A postura. A gente hoje em dia praticamente trabalha só sentado, né? Então a gente fica com as posturas viciosas. E isso acaba gerando esses incômodos que a galera fica, eu vou tomar um remedinho que passa. Só que o remédio ele não tá resolvendo o problema. Ele tá só dando aquela enganada no teu cérebro para diminuir ali o processo inflamatório, mas a origem do problema não muda. Então, eu sempre falo assim, olha, remédio vai te ajudar? Vai. Porque também, você naquele momento, você tá com dor, não é legal. O remédio ajuda. Só que, se você não fizer o tratamento não medicamentoso, não adianta, cara. E hoje a quiropraxia é muito legal exatamente por isso. Que não é simplesmente que a galera tem aquela impressão assim, vou lá dar umas estaladinhas na coluna, tá top. Não, cara, o tratamento que a Priscila, que o quiroprata faz, é exatamente isso. De ver o alinhamento para saber por que está gerando esse desalinhamento. Então, não é só instalar para liberar, até a liberação miofascial que dá uma liberada na musculatura. Tem uma ciência por trás disso para saber qual é a origem do problema. E quando a gente entra na medicina esportiva, a gente vê isso. Porque uma pessoa, digamos, alinhada, bonitinha, correto, ela vai ter uma melhora da performance. Porque, imagina, às vezes você tá com uma postura mais travada, você não consegue executar um movimento com mais precisão. E aí a quiropraxia liberando isso, você fala assim, caraca, meu rendimento melhorou. Muito, até mesmo na questão do crossfit, tô conseguindo levantar mais peso com facilidade, não tô sentindo incômodo. Então, tanto que junta, né, a parte de ortopedia com performance da medicina esportiva. Então, e hoje eu faço acompanhamento com a Priscila e já noto uma diferença disso. Então, de bem-estar, de postura. Ela fica no meu pé, gente, não tô de sacanagem, não. Ela me encontra, ela fala assim, você está fazendo os exercícios? Eu fico assim, eu vou murchando, mas eu sei que é importante, mas... Ela nem me cobra mais, porque ela sabe como fazer. Ela vai lá, ela me ajusta e tá tudo certo. Não, ela tá minha cara de pau, eu não consigo ter essa cara de pau. E tem muitas curiosidades. Por exemplo, o Seiji, assim, no final da sessão, a gente identificou que ele tinha uma alteração na mordida, né? Que é uma coisa, assim, que hoje em dia as pessoas... Ele mastiga mais que os outros? Desconhece. Entendi. Você mastiga o dia inteiro. Rebola Imagina mastigando muito e erradamente.
Então, assim, ele tinha alterações na ATM, que é essa articulaçãozinha aqui, extremamente importantes. Então, quando você faz isso repetidas vezes, toda essa musculatura responsável pela mastigação, ela dá dores irradiadas na cabeça. E aí você tem cefaleia, às vezes morde a bochecha, que Era o era meu o caso dele. Muitas das vezes também você tem dor, zumbido no ouvido, e às vezes cefaleias constantes que você acha que é enxaqueca, sensibilidade com a luz, que você também remete à enxaqueca. E, Tudo cara, isso. é necessário um ajuste e um alinhamento também do seu crânio com a sua ATM. E você nunca vai pensar nessa possibilidade, porque a maioria dos meus pacientes, não só pacientes que são como Seiji, que são médicos esclarecidos, os pacientes leigos, eles ficam, assim, extremamente surpresos quando eu falo assim, olha, a ATM tá causando essas alterações na sua cervical, tá causando a sua alteração no ombro, e mostro todo o link que faz o corpo, né? Porque o corpo não é uma estrutura apenas, ele tá todo ligado. E aí, por que eu chamei a Pri aqui, gente? Meu filho é viciado em quiropraxia. Vizinha! Ele fica vendo vídeo no YouTube e ele fica lá vendo os crack, é até gostosinho ficar vendo vídeo mesmo, é relaxante. E aí, ele fez quiropraxia e todo mundo ficou assustado na rede social, porque uma criança instalando. Então, Pri, fala pra gente, qual é a idade que se pode começar a fazer quiropraxia? Então, assim, eu fiquei 3 meses na Austrália, né? Então, assim, a quiropraxia é uma terapia manual que é muito famosa tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Já outras terapias manuais, como a osteopatia, é mais famosa na Europa. Então, assim, em geral, lá na Austrália, recomenda-se que a criança nasceu bebezinho, você já pode fazer quiropraxia. Aí, outro dia eu mostrei um artigo que a Cláudia Raia, assim que o bebezinho dela nasceu, com 15 dias de vida, ele já estava fazendo quiropraxia para melhorar dores de desconforto que você acha que é cólica, mas não é. Então, assim, existem a ossificação da fissura craniana que muitas das vezes podem estar desalinhada e você facilitar esse processo fazendo a quiropraxia craniana em crianças pequenininhas, né, bebezinhos e tal, que ainda tem a moleira, e você melhorar o quadro áusteo da criança, quando na verdade nem tudo vai ser cólica, nem tudo são gases, nem tudo é alimentação da mãe, que muitas das vezes compromete sim, mas é possível. Hoje em dia, essas crianças com a rede social, não só crianças, adolescentes e tal, elas têm aumentado a comparação, e vocês falam muito sobre emoções, né? Aumenta a comparação, aumenta a ansiedade. Aumenta a ansiedade, aumenta a incidência de ranger os dentes, que é o famoso bruxismo. Eu já tratei 2 gêmeos de 3 anos de idade, que esses 2 gêmeos, eles tinham alterações com 3 anos de idade, ligadas à ansiedade e com ranger dos dentes. Então, assim, eles estavam começando a formar os dentinhos e já tinha essas alterações na mordida, né? E tudo tem a ver com a sociedade que a gente vive hoje. Então, quanto mais precoce for, você pode fazer quiropraxia. E quanto mais idoso também, você deve fazer. Claro que tem que ter cuidado, né, com as bandeiras vermelhas, que a gente tem cuidado, que é a osteoporose e outras condições, né, como seja, como ortopedista conhece muito bem, mas assim, é maravilhoso quando você vê um paciente de 78 anos, como eu atendi uma senhora semana passada, que ela não conseguia botar o sutiã. E ela não conseguia ter qualidade de vida na hora que ela girava o botão dela do fogão, porque ela sentia dor no ombro. E em apenas uma sessão, essa pessoa saía sem dor nenhuma. E aí, a pensar assim, cara, eu nunca imaginei que isso seria possível. Viu, produção? Não sou só eu que faço monocast. Viu? Que fala que eu faço monocast, que eu falo a dessa. Não sou só eu. Priscila também é monocast. Exatamente. E falando da dor, doutor Seiji, o que a gente pode imaginar, assim, a quiropraxia, óbvio, faz todo o ajuste, é maravilhosa, mas o pós-quiropraxia, o que você faz para o seu paciente? Quando você indica que o paciente está com dor, você indica algumas terapias, que é via ozônio, não sei o que, mas o pós-quiropraxia, o que é fundamental para manter a quiropraxia mais tempo ali dentro ajustada? Prolongar o efeito dela de ajuste, né? Bom, basicamente é o que a Priscila fica me perturbando, que eu faço pouco, não que eu não faço, mas faço pouco, que são os exercícios que é para manter essa postura mais equilibrada. Lógico que atividade física, o fortalecimento muscular, principalmente no paciente idoso, que ele já começa a ter a perda de massa muscular, fica muito sobrecarregado as articulações, então a tendência deles se eles não fizerem esse fortalecimento, esse exercício, é desalinhar com mais facilidade. Então,
não é uma coisa, remédio não é a solução de novo, mas o paliativo junto com a quiropraxia é o fortalecimento muscular, é o que faz mais diferença. E sempre também é aquela coisa assim, respeitando os limites, né? Não vai também exagerar, fazer de qualquer Exatamente. jeito, fazer sempre com uma orientação para tentar manter por mais tempo possível o alinhamento que consegue na quiro, né? E a gente troca muito paciente, né? Nós temos alguns pacientes em comum, os meus pacientes que vão para eles, pacientes dele que vão para mim, porque é um tratamento multidisciplinar, Não, sim. literalmente. Porque aquele paciente que muitas das vezes tem uma alteração aqui, lombar, e ele tem um abdômen protuso, e ele não consegue perder peso, e ele tem grandes dificuldades com as emoções e etc. Você vai ver, se você só ficar fazendo a quiropraxia, ele não vai melhorar, entendeu? Ele precisa de um protocolo de emagrecimento, ele precisa de um acompanhamento médico, nutricional, emocional, para melhorar realmente, entendeu? Não basta você só fazer lá o ajuste e, tipo, acabou, sabe? Me livrei do paciente porque ele agora tá sem dor e vai embora. Não, é importante você ter esse network entre os profissionais, sabe? Para você proporcionar o máximo de conforto para aquele paciente. Até porque, assim, o ser humano, foi o que eu falei, ele acostuma com a dor, ele vive bem. E aí, só quando ele tá com uma crise muito extrema, que ele resolve procurar uma unidade de saúde, um médico, um fisioterapeuta, qualquer um, para poder melhorar aquela situação momentânea dele. E depois ele volta ao lugar de antes, porque a preguiça de malhar, de comer bem, Sim. de Falta emagrecer, de faz constância. ele voltar ao lugar de antes. Então, a equipe multiprofissional, ela é fundamental para o tratamento de dor. Não só para quiropraxia, como fisioterapia, como emagrecimento, como massa muscular, até como mesmo ozonoterapia, terapia integrativa. Então, a gente começa a ver que tudo isso funciona muito bem. A crise, ela é um momento de perceber que tem alguma coisa de errada. Meu corpo mostrou, tem alguma coisa de errada. E como que seria a continuidade do tratamento? Além disso tudo, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz no consultório. A gente obriga o paciente a emagrecer e acabou. Tem que emagrecer que a gordura puxa a barriga e já Sim. era. O que você acabou de fazer, a gordura depois vai lá no Outback, come, fica barrigão, já puxa o resto que foi alinhado. Como é que a gente faz a quiropraxia? Quanto tempo tem que fazer para poder manter um ajuste enquanto o paciente muda os hábitos? Qual seria esse período? Então, em geral, eu tendo a avaliar sem necessidade do meu paciente. Eu tenho alguns pacientes que trabalham com TI, pacientes que são médicos, que trabalham com esforço repetitivo. Esse paciente, eu vou preconizar que ele faça pelo menos uma vez ao mês o atendimento, porque ele vai voltar para mim, muitas das vezes até sem dor, mas ele volta sem dor, sabendo que ele nunca vai chegar naquele patamar que ele chegou em crise e realmente impossibilitado de trabalhar. Então a gente cria um protocolo de acompanhamento, que eu chamo de Quirocare, que é um cuidado, e isso é muito comum, eu trouxe isso da Austrália, né? De fazer uma manutenção preventiva igual a gente faz num carro. Então, quanto maior a sua quilometragem, né? Por exemplo, eu trabalho em Angra dos Reis. Meu carro faz 2 revisões no ano, porque minha quilometragem é maior. Então, se o cara trabalha em alguma profissão ou tem alguma postura inadequada que aumente a sua quilometragem, a gente vai precisar fazer mais sessões periodicamente. E é mais ou menos isso que eu faço com o protocolo. Mas no quadro álgico, assim, intenso, a gente já cria já um plano de tratamento evolutivo, até que cesse totalmente a dor do paciente. E é mais ou menos o que a gente fala, né? Porque a gente tá falando muito questão de postural, falta de atividade física, mas um paciente com tendências, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, já gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório não fica só ali na questão do intestino, ele cai na circulação sistêmica. Quem tem mais predisposição para acúmulo de processo inflamatório nas articulações vai sofrer mais esse tipo de desalinhamento. Então, de novo, um acompanhamento sistêmico que você não está olhando só para a ponta do iceberg, que é a dor. Você tá olhando de uma forma geral, né? Não é só instalar uns ossinhos e volta ao normal. Você só instalar o ossinho, tá fácil. Hoje né? mesmo eu fiz uma publicação que fala assim: tô te instalando assim. 4 formas de você tratar a dor do ombro do seu paciente. Não trate o ombro. Porque muitas das vezes não é ali a causa do problema. Então, assim, trate o seu paciente como um todo. Avalie a cervical dele, avalie a TM dele, avalie o pé desse paciente, avalie ele como um todo, porque ele não é um ombro andando sozinho, entendeu? Então, se você for direto no sintoma, muitas vezes você pode errar e aí você não tem aquele resultado que o paciente espera. E a gente vê muito no consultório, eu vejo muito isso, às vezes a mulher chega com dor em quadril. A dor em quadril, aí vai em ortopedista, aí faz infiltração, faz não sei o que, faz mil coisas. Tira o glúten, a lactose.
O paciente Sim, zera melhora. a dor no quadril. Fala, meu Deus, era só uma intolerância de lactose que dava Não, uma e várias dor. vezes a gente pede até o exame complementar, o exame de imagem, aí vem sem alterações. Aí, ué, mas eu tô com dor. Eu falei, eu sei que você tá com dor, mas não depende só A gente de acredita uma nisso. alteração da inflamatória da articulação. É. Pode ser um efeito sistêmico. E eu falo muito pro paciente, ó, exames complementares, eles complementam o diagnóstico. É. Eles não são soberanos. Então, assim, não precisa você fazer 300 exames para você chegar a procurar um quiroprata para você se tratar. Então, assim, a clínica soberana, durante o atendimento e a avaliação, a gente vai identificar o seu problema, sabe? Assim, é tocando. E por isso que hoje o Brasil, ele importa muitos profissionais de fisioterapia para o mundo, tanto para a Austrália quanto para os Estados Unidos, porque nós somos profissionais de saúde que tocam no paciente, né? Que examinam, que avaliam, médicos também, né? Mais ou menos. Uma geração Peraí, Nutella aí que chegando. não gosta De muito, 5 minutinhos, como 5 minutinhos rápido, treinado, Fala né? rápido. É. Então, assim, eu acho que a quiropraxia é maravilhosa, a gente é usuário, a gente ama de paixão. Temos aqui na clínica agora, a Priscila de paciente virou, a gente virou paciente dela e agora ela, para todo mundo, está aí liberada, podem fazer. Eu acho que a gente aprendeu que não é só sobre quiropraxia, é sobre mudar estilo de vida, é sobre Qualidade. malhar, é sobre melhorar a alimentação, é sobre todo um processo. E o resultado final da quiropraxia, ela vai ser muito melhor quando o paciente tem uma adesão terapêutica multiprofissional. Sim, sim. Então a gente percebeu isso. Eu acho que deve ter mais milhões de dúvidas, porque quando eu botei o Enzo lá na internet fazendo quiropraxia, surgiu um monte de comentário. Então, assim, esse é o primeiro podcast sobre dor. Quem quiser falar mais coisas, tem mais uma fisioterapeuta na clínica, a doutora Solange, ó. Solane. Vou falar Solange hoje, porque Solange na cabeça. Quem quiser mais podcast sobre dor, como melhorar a dor, quais são as estratégias. Hoje o primeiro foi sobre quiropraxia, vamos ter outros. Doutor Seiji também é ótimo, com dor, ama ozônio. E Pri Eu também amo ama ozônio. ozônio também. O resultado ama é dor. maravilhoso. Então, me mandem aqui embaixo, mandem pra gente aqui embaixo. Dúvidas, perguntas, o que vocês querem com os tratamentos que tem. Mas se eu der uma dica, puder dar uma dica valiosa, façam. Só façam quiropraxia uma vez na vida. Não Que vocês tenho vão medo. ver que a vida é outra. Não precisa ter medo. É. Vai quebrar a coluna. Não é só estalo. Vai estar lá e vai quebrar tudo. Então não tem que ter medo disso, porque é maravilhoso. Queria agradecer, Priscila. Obrigada. Seiji. Vou marcar mais vezes. Não, ela não me Ótimo. agradece, não, né? Caraca. Seiji, Seiji foi na só. obrigação dele, porque Seiji. é amante do meu marido. Valeu. Então, a obrigação dele é estar presente. Paciente da com ele, Priscila. presente. Não, Camila só, E aí? a Camila só me suporta por causa do Caio. Mentira. Aí é um upgrade, entendeu? Da relação. Vem com brinde. Pri, só pra gente finalizar, antes de dar um tchauzinho, fala pra mim só um pouquinho sobre o medo de instalar. Por que as pessoas têm esse medo? Quais são as coisas que podem acontecer? Se você consegue matar um paciente instalando ele com quiropraxia? É Não. possível acontecer isso? Não, isso é mito. Só isso. É mito. Isso é mito. Tem uns testes que a gente tem que fazer, né, na cervical antes de fazer o ajuste, né, quiroprático, que é o famoso estalinho. Nem sempre vai instalar, tá? Assim, as pessoas acham que sempre vai instalar e não, nem sempre vai instalar. Mas, assim, não é possível alguns artigos que saem esporadicamente na internet dizendo que alguém morreu porque fez um ajuste de cervical. Isso não tem coerência, tá, gente? É uma remota possibilidade de acontecer. Óbvio que você tem que procurar um profissional qualificado, um profissional especialista, um profissional que tenha uma indicação para você fazer, mas realmente, assim, os estalos são o que as pessoas mais têm medo, mas é o que elas mais querem durante a sessão. Porque no É final. gostosinho, né? É. Cê? Exatamente. Quando você faz o ajuste, principalmente da cervical, eu não vejo um paciente chorando. Você vê só um sorriso, assim, brilhante no rosto, igual do filhinho dela, igual do Seiji. Ou, de repente, assim, um oi, igual o Márcio, quando eu atendi ele. Mas, assim, nunca triste. O paciente, ele não só... Você ajusta a cervical e aí melhora todo aquele fluxo axonal, melhora toda a vascularização. É impossível o paciente ficar triste. Não tem como. Então finalizamos com uma coisa mais problemática, porque todo mundo tem medo, né? O medo da quiropraxia é estalo. Então, gente, estalo faz parte do prazer. No final é tão Exatamente. gostoso, vai E a vai É pena. montanha russa, né? Tu fica naquela bola, aí vou, não vou, aí tu gosta e quer A voltar. da barriga É. vale a pena, é o estalo. Tem, Tô parando bem. viver essa experiência faz parte. Muito obrigada pelos dois, pela presença. Obrigada, Pessoal, você. curta, compartilhe.
Fale bastante, comente, que comentário é o que dá o quê? Vontade de continuar fazendo podcast, então comentem. Exatamente. Seu Instagram, Pri, Meu Instagram é doutora Priscila Caça, com 2 S's. com 2 L's e 2 S's. O Casa com 2 S's. Guia, dá aquela moral, Guia. Fala Bota seu aqui. Instagram. Seu Instagram, Seiji. O Gui já sabe. Seiji Mogami. Arroba doutor. O Gui já vai botar, mas é Dr. Seiji Mogami, tamo lá. Às vezes Pra Sheila, às facilitar, vezes botar lá Shen, embaixo. às vezes Sueli também, já aconteceu. Às vezes Suelen, mas no Quem? final, Seiji. Seiji. Tchau, tchau, Eu pessoal. atendo. Obrigada.